Fala galera, tudo beleza? Bom, vamos começar hoje a estudar o mundo feudal, não é? Aqui nessa aula vamos abordar os elementos que deram origem ao sistema feudal, muito rapidamente, porque o objetivo não é analisar a queda do Império Romano com detalhes, e sim analisarmos a formação do mundo feudal e falarmos das principais características existentes no sistema feudal, econômicas, políticas, sociais, culturais, tá? Fazer uma aula que nos permita ter um entendimento geral, expansivo do sistema feudal e que possamos responder qualquer tipo de exame externo, seja o Enem, vestibulares regionais, de outros estados, seja do que for, não é? Bom, o sistema feudal, ele é um sistema típico de uma fase da historiografia chamada Idade Média. Então, o sistema feudal ele vai vigorar com força, com muita influência, durante o período medieval. O período medieval, é importante que se diga que essa divisão histórica é uma divisão feita pelos historiadores do Renascimento, então é uma divisão que não deve ser engessada, ela não deve ser presa, levada ao pé da letra, mas o mundo feudal é o período que começa no século V depois de Cristo e vai até o século XV depois de Jesus. Então, é nesse momento que se forma a sociedade feudal típica do Ocidente europeu. Logo de partida, é bom que vocês registrem que só houve feudalismo no Ocidente. O sistema feudal é um sistema típico, característico do Ocidente europeu. Só houve feudalismo no Ocidente. Por que, rapidamente, como foi que o sistema feudal se formou? Vamos entender muito rápido como foi que as relações feudais de produção surgiram na Europa Ocidental a partir da Idade Média. Bom, o mundo feudal ele se forma na Idade Média. A gente sabe que a Idade Média vai do século V ao XV, mas a estruturação das relações feudais de produção dar-se-ia na fase chamada de Alta Idade Média. Para nós entendermos a estruturação das relações feudais de produção, vamos falar um pouco sobre a origem delas. Todos nós sabemos que o feudalismo ele nasceu da decadência do Império Romano. O sistema feudal nasceu do processo de destruição, do processo de derruição, de decadência do Império Romano. Como o Império Romano ele declinou por vários fatores históricos, as invasões bárbaras ou germânicas foram o que a gente costuma chamar de golpe de misericórdia no Império Romano. O Império Romano já estava declinando muito antes das invasões bárbaras. O Império Romano estava vivendo uma crise política, social, cultural, religiosa, econômica, e as invasões bárbaras serviram como golpe de misericórdia. Como nós tínhamos um Ocidente que estava num processo de decadência muito mais acentuado do que o Oriente, a decadência do Ocidente era muito mais acentuada do que o Império Romano do Oriente. Em primeiro lugar, porque o Império Romano do Ocidente era um império agrário e sustentado pelo trabalho dos escravos. Como o número de escravos em Roma estava se reduzindo a partir do século III, porque a partir do século III o Império Romano cessou as guerras de conquista, os escravos eram prisioneiros de guerra. E a partir do século III, o Império Romano cessou as guerras de conquista porque o Império Romano não tinha mais o que conquistar.
não é? Então, se o Império Romano ele dá um ponto final às guerras, o Império Romano não tem mais escravos para capturar. E se o Império Romano não possui mais escravos, o Império Romano, do lado ocidental, não tem mais mão de obra. Já no Oriente, devido a este ponto aqui, ó, este ponto que a gente está mostrando aqui, com a nossa seta, chama-se Constantinopla, antiga cidade de Bizâncio. Essa cidade era o maior entreposto comercial do mundo na época. Esta cidade era o maior entreposto de comércio do mundo na época. De modo que o Império do Oriente era um império que tinha o comércio como principal atividade econômica. Como o comércio nesta porção constituía-se como a principal atividade econômica, não havia na porção oriental do Império uma grande dependência do trabalho escravo, como na porção ocidental. Isso fez com que no século III o imperador Constantino dividisse o império, segregando, afastando cada vez mais o Ocidente do Oriente. Porque o imperador Constantino e o Teodósio também, eles percebem que Constantinopla tinha um potencial econômico que dava suficientemente para manter o Império Romano do Oriente vivo e bem. Vivo e bem. O que não acontecia com o Ocidente. Então, Constantino e Teodósio fecham as fronteiras do Império do Ocidente e do Oriente para impedir que os problemas do Oriente chegassem ao Ocidente. É um fechamento de fronteira. Então, Constantino e Teodósio fecham a fronteira, deslocam a administração de Roma para Constantinopla. Na hora que eles deslocam o centro administrativo de Roma para Constantinopla, eles acabam trazendo para o Oriente a elite, o que faz com que o Ocidente entre num colapso econômico ainda mais acentuado, fazendo com que o Império Romano do Ocidente sucumbisse às invasões bárbaras. Tá? Isso é muito importante, porque quando a gente fala de guerra entre os romanos e os bárbaros, elas existem desde sempre. O grande problema é que os romanos sempre venceram-nas. A partir do século II, III, quando o Império Romano começa a declinar, os bárbaros começam a levar o melhor. Pelo fato do Império do Ocidente encontrar-se numa situação de fragilidade econômica, política, social, cultural muito maior do que o Oriente, 90% das invasões bárbaras ocorrem do lado ocidental. 90% das invasões bárbaras ocorrem do lado ocidental. Veja, eu não estou dizendo que não houve invasões ao Oriente. Claro que houve. O que eu estou dizendo é que as invasões ao Oriente, elas foram malogradas, ou seja, elas não tiveram êxito porque o Império Romano do Oriente tinha força, o Império do Oriente tinha poder para conter as invasões e conteve-as. De modo que, quando os bárbaros invadem o Império Romano, a porção ocidental, como o Império Romano era um império urbano, podemos deduzir que a grande concentração de riquezas estava na zona urbana. Como o Império Romano era um império urbano, as invasões bárbaras
concentraram-se nas cidades. Como os bárbaros eram nômades, viviam de pilhagem, pilhagem é roubo de guerra, evidentemente que as pessoas que moravam nas cidades romanas, elas vão fugir em direção aos campos, ruralizando a sociedade. Por que elas fogem em direção aos campos? Porque, como Roma era um império urbano, num primeiro momento, os bárbaros só invadem as cidades. Então, quando os bárbaros invadem as cidades, a população que morava no Império Romano do Ocidente, nas cidades romanas, elas fogem, migram para a zona rural, produzindo um processo de ruralização da sociedade. Professor, por que é que as pessoas não fugiram para o Oriente? Porque o Oriente estava poderoso. Olha o que a gente falou agora há pouco. As fronteiras foram fechadas, fortalecidas, para impedir que os problemas do Ocidente adentrassem no Oriente. Tá? Então, essas pessoas estão fugindo e, quando elas chegam no campo e encontram uma situação mais ou menos confortável, a tendência dessas pessoas é acalmarem-se e permanecerem nos campos. De modo que as invasões bárbaras produzem uma ruralização da porção ocidental do Império Romano. Tá? Enquanto o Oriente iria sobreviver. As invasões bárbaras, elas se dão constantemente a partir do século III, ininterruptamente até o século V. Então, o que é que acontece? As invasões bárbaras, elas ocorrem constantemente do século III ao V, e no século V, em 476, com a morte do rei Rômulo, o Império Romano do Ocidente esfacelava-se. É importante registrarmos, não esqueça, que enquanto o Ocidente esfacela-se, em 476, o Império Romano do Oriente sobreviveria até o ano de 1453, enquanto o Ocidente se esfacela em 476, o Império Romano do Oriente sobreviveria até 1453, quando foi dominado pelos turcos otomanos. Então, as invasões bárbaras produzem uma ruralização da sociedade, ou, se você preferir, as invasões bárbaras produzem uma enfeudação, uma feudalização do Ocidente. Ruralização é a mesma coisa que feudalização. Ruralização é a mesma coisa que feudalização. Então, como apenas o Ocidente ruralizou-se, apenas o Ocidente enfeudou-se. Como apenas o Império Romano do Ocidente morre, apenas no Ocidente forma-se um sistema feudal, um sistema rural. Então, pessoal, como sistema feudal é a mesma coisa que sistema rural, e a ruralização só se deu na porção ocidental do Império, porque o Oriente ele se protegeu, sobreviveu graças ao rico e poderosíssimo comércio de Constantinopla, só existiu feudalismo no Ocidente. As relações feudais de produção vão nascer
do processo de decadência do Império Romano e só existiu feudalismo na porção ocidental do Império Romano. Então, por isso que as provas dizem: o feudalismo foi um sistema político, econômico, social e cultural que nasceu do processo de decadência do Império Romano. Como o Império Romano só declinou no Ocidente, só existiu relações feudais, feudalismo no Ocidente. Então, sociedade feudal é a mesma coisa que sociedade rural. Dito isso, se sociedade feudal é a mesma coisa que sociedade rural, nós já podemos começar a analisar historicamente os principais elementos da economia feudal ou economia rural típica do Ocidente europeu. Vamos tentar entender como se deu a organização da economia feudal, da maneira que ela se deu, nos moldes que ela se deu. Bom, se sociedade feudal é a mesma coisa que sociedade rural, podemos deduzir o seguinte: se sociedade feudal é a mesma coisa que sociedade rural, qual é a principal atividade econômica do campo? A agricultura. Até os dias de hoje, a agricultura constitui-se como a principal atividade econômica do campo. Agora, a agricultura feudal, ela é considerada uma agricultura de subsistência. A agricultura feudal, ela é considerada uma agricultura de subsistência. Uma agricultura, ela é considerada de subsistência quando tudo, absolutamente tudo que se produz é voltado para o próprio consumo. Numa agricultura de subsistência, tudo que se produz é voltado para o próprio consumo. Ou seja, planta-se para comer. Planta-se para comer. É uma situação totalmente diferente daquela que existia, por exemplo, na sociedade romana, que nós tínhamos uma agricultura comercial onde se plantava para vender. Aí é que cabe uma pergunta: por que a agricultura deixou de ser comercial e se tornou uma agricultura de subsistência? É fácil. Ora, se isso aqui só está acontecendo no Ocidente, porque o Oriente continua poderoso, a agricultura ela tinha que se fechar porque as cidades estavam em guerra. E se as cidades estavam em guerra, ninguém vai estabelecer relações comerciais numa cidade que está em guerra. Então, na hora que o campo produzia, a única alternativa que restava era o campo consumir o que produzia. Era a única alternativa que se restava, o campo produzir para consumo próprio, porque as cidades estavam em conflito. E claro, evidentemente, se as cidades estão em conflito, ninguém vai sair do campo onde ele se sente seguro para estabelecer uma relação comercial na cidade, correndo risco de morte. Então, eu quero que vocês entendam que a agricultura feudal, ela se tornou de subsistência por força das circunstâncias históricas. Não foi nada planejado, orquestrado, arquitetado, nada disso. Foi fruto das circunstâncias históricas. Uma característica aqui, ela vai puxando a outra. Além de ser agrária e de subsistência, a economia feudal era uma economia autossuficiente.
Tudo que o feudo precisava para a sua própria sobrevivência era produzido nas fronteiras do próprio feudo. A gente consegue compreender a autossuficiência se a gente contextualizar historicamente com as invasões bárbaras. De novo, a linha de raciocínio que nós devemos estabelecer é a mesma. Se as cidades eram zonas de conflito e no campo as pessoas estavam protegidas, a tendência é que elas se enclausurem, que elas se isolem no campo, porque ninguém vai correr riscos de sair do campo para ir para a zona urbana, correndo o risco de morrer por uma invasão bárbara. Então, as pessoas acabam caindo no isolamento e esse isolamento produz a autossuficiência da economia feudal. Todos os feudos eram completamente autossuficientes. Um feudo não precisava em absolutamente de nada do outro para sobreviver. Tudo que você precisasse para a sua sobrevivência era produzido nas fronteiras do próprio feudo. Tá? Então, a autossuficiência é consequência das invasões bárbaras, é consequência do isolamento, e o isolamento produz autossuficiência. Temos uma relação aqui, neste momento, dialética. A autossuficiência contribui para o isolamento e o isolamento contribui para a autossuficiência. Há uma correlação entre esses elementos históricos. Então, primeira característica é a economia rural, é uma economia agrária e de subsistência, porque as cidades em guerra não tinham para quem vender. Segunda característica, a autossuficiência e o isolamento. Tudo que o feudo produzisse era consumido, tudo que se necessitasse era produzido nas fronteiras do próprio feudo, e isso acaba gerando, por consequência, uma estrutura social totalmente, completamente isolada. Para vocês terem uma ideia, o isolamento do sistema feudal ele era tão grande que havia feudos que não sabiam da existência de outros. Havia feudos que não sabiam da existência de outros. Olhe, eu estou dizendo que havia feudos que não sabiam da existência de outros. É diferente de dizer que todos os feudos desconheciam uns aos outros. Havia um isolamento, mas não era um isolamento absoluto, né? Era um isolamento muito grande. Havia feudos que não sabiam da existência de outros. Claro, gente, imagine, se a gente mora num determinado espaço geográfico e tudo que a gente precisa para viver bem nós encontramos naquele espaço geográfico, a nossa tendência é que permaneçamos isolados naquele espaço. E quanto mais isolamento, mais autossuficiência. Quanto mais autossuficiência, mais isolamento. Mas é bom lembrar, só no Ocidente. O Oriente continuou forte, sobrevivendo por conta do rico comércio de Constantinopla até 1453. Tranquilo? Fácil. Terceira característica da economia feudal, a economia feudal era não comercial, porque inexistia a relação de venda e compra. Óbvio, imagine que nós temos dois feudos vizinhos. Temos dois feudos vizinhos, um feudo A e um feudo B. O feudo A produz tudo que ele precisa para sobreviver. Um feudo B produz tudo que ele precisa para sobreviver. Então, A não vai conseguir vender nada para B, mas também A não comprará nada de B e vice-versa. Se não existe venda,
porque o feudo outro não precisa. E se não há compra, se não tem relação de venda e compra, a economia feudal, economia era não comercial. A economia feudal era uma economia não comercial. E se não há relação de venda e compra, a economia se torna não comercial. Por conseguinte, esta economia se torna uma economia amonetária. Uma economia é considerada amonetária quando não existe circulação de moeda. Veja bem, quando e se vocês encontrarem que no feudalismo a moeda desapareceu, isso é um jogo de palavra. A moeda não desaparece nunca. O que desapareceu foi a circulação da moeda. Temos que entender que a moeda não desaparece nunca, tá? Então isso é um jogo de palavra. O que desaparece é a circulação da moeda. Porque entendamos, moeda só serve para comprar. Alguns podem até dizer, não, Garrido, moeda serve para pagar salário. Salário, meninos, é uma compra do trabalho. Salário é uma compra do trabalho. E se não tem o que comprar, nem de quem comprar, as moedas deixam de circular. Porque elas perdem o valor. As moedas perdem o valor. E o que é que acontece com as moedas? Normalmente, o que é que as pessoas fazem com algo que perde o valor? Ou jogam fora, ou guardam. No caso da moeda, quem jogou fora amaldiçoou a geração toda. Que mais à frente nós vamos ter o renascimento urbano, comercial, o surgimento das feiras, né, das cruzadas, e a necessidade de circulação monetária torna-se premente. Né? Então, quando o comércio renasce, as pessoas que guardaram as moedas se deram bem. Quem jogou essas moedas fora deve ter se amaldiçoado e junto com ele a sua geração inteira. Agora entenda, essas são características da economia. Quando e se você encontrar essa expressão na prova, havia comércio na sociedade feudal, essa expressão é correta, porque quando a gente fala de sociedade, nós estamos falando de um conjunto de relações que interagem entre si. Então, uma sociedade é formada por elementos econômicos, políticos, sociais, culturais, religiosos, éticos, morais, comportamentais, etc. A economia é uma das conjunturas que compõem a sociedade. Entendeu? A economia está contida na sociedade. Então, quando você diz que inexistia comércio na economia, está certo. Porque nesta estrutura, e tão somente nesta, a economia desaparece. A relação de venda e compra desaparece, o comércio desaparece. Agora, quando você fala de sociedade, além de economia, você está falando de relações sociais, de relações de convivência, de relações culturais, pessoais, e nunca comércio desaparecerá de uma estrutura social. Por quê? Por mais isolada que seja essa estrutura social, que é o caso do sistema feudal, sempre haverá relações sociais, sempre haverá trocas, tá? Então, escambo, relações sociais, relações de troca, nunca, em tempo algum, morrerão numa estrutura social. Tranquilo? Então, para a gente não ficar com dúvida, não havia comércio na economia feudal verdadeira. Economia feudal era não comercial, porque inexistia a relação de venda e compra. Não
Havia comércio na sociedade feudal? Falso. Havia comércio na sociedade feudal porque existiam trocas e as trocas estabelecem uma relação social de escambo. Tranquilo, pessoal? Então guarde isso. Não havia comércio na economia, mas havia comércio na sociedade. Desta forma, sabendo que a economia feudal é uma economia rural, ficou muito simples, muito fácil compreendermos os elementos mais importantes que compõem, que formam as relações econômicas presentes no feudalismo. Lembre, típico do Ocidente. Eu estou insistindo nisso para você não errar. Então, esses elementos econômicos são elementos típicos do Ocidente. O Oriente continuou forte, sobrevivendo do comércio, orbitando em torno de Constantinopla, e o Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, sobreviveria até 1453, quando o Império Bizantino foi anexado pelos turcos otomanos e se tornou o Império Turco. Isso mais adiante será visto nas aulas de Oriente Médio. Tranquilo? Então, em linhas gerais, a gente fechou a formação do sistema feudal e os entendimentos fundamentais sobre as relações econômicas do sistema feudal. No próximo bloco, vamos estudar com minúcias, na medida do possível, as relações sociais existentes no feudalismo. Tranquilo? Até a próxima.